Pai do Senhor, irmãos. Amém. Todos bem? Amém. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui, mais uma quinta, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Vou pedir para o Gé me ajudar a passar alguns poucos slides que eu preparei para a gente meditar nessa noite. A gente ainda tem... Essa luz pode ser apagada? A gente ainda tem um tema que a gente está trabalhando nesse mês, que é o tema fidelidade. Então eu tenho uma palavra sobre fidelidade para compartilhar com a igreja. Espero que eu consiga fazer da melhor forma possível, a fim de todos saírem renovados no Senhor. Amém? Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes, vamos inclinar nossas cabeças, por gentileza, para que a gente possa orar, nosso Deus. Pai, nós te adoramos, nós rendemos graças a Ti, nesse momento de palavra, de meditar, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos ouvidos. Nós nos debruçamos diante da Sua verdade, da Bíblia, dos Teus ensinamentos, dos Teus princípios, para que a gente possa ser cada vez mais parecido contigo, para que a gente possa cada vez mais desenvolver o nosso caráter e cada vez ser mais maduros naquilo que a gente se dispôs a fazer, entregando a nossa fidelidade e usufruindo da fidelidade que o Senhor tem para conosco. Essa é a nossa oração. Conduz as minhas palavras, que o Teu Espírito fale à Tua igreja, através de mim. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus? Amém. Vamos lá, vocês estão animados? Amém. Todos animados? Todos felizes com Jesus? Amém. Isso é bom. Isso é muito bom. Irmãos, eu tenho falado bastante ultimamente, bastante assim, pelo menos há uns 2 meses, eu já tenho falado sobre esse meu desejo que eu tenho tido e sonhado com isso, da gente alargar um pouco a nossa igreja. E quando eu falo alargar a nossa igreja, é de partilhar de uma comunhão com mais pessoas. Por isso que a gente tem se esforçado um pouco mais no evangelismo, por isso que a gente tem conversado mais sobre isso, para que a gente gere no coração de vocês e nos nossos próprios corações o desejo de ter pessoas compartilhando conosco a grande esperança que é Jesus nas nossas vidas. Então, todo esse trabalho de meditar, de falar sobre essas coisas, de quinta após quinta, domingo após domingo, a gente compartilhar algo com a igreja, é com esse propósito de gerar comunhão nos nossos corações e ter o desejo de partilhar essa comunhão com pessoas que não estão nessas 4 paredes e que rompem a bolha dos nossos relacionamentos dentro da igreja. A ideia é que nós compartilhemos a nossa fé com as pessoas que estão do lado de fora, com os nossos familiares que não estão aqui dentro, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos amigos de escola, de rua, de faculdade, etc. E, contudo, esse meu desejo de alargar, ele tem que preceder algo que é tão importante quanto, que quando a gente fala pelo menos quando a gente fala de construção, quando a gente fala de alargar, eu, por exemplo, estou perguntando lá para o pedreiro que tem lá em casa se ele pode alargar a casa, construir mais cômodos, né? A gente tem uma laje, eu queria construir uma casa para minha mãe em cima dessa laje. Esses são meus planos. Fiz um desenho lá em um programa para mostrar para o pedreiro como eu queria a laje. Eu falei, cara, quero alargar a nossa casa, construir essa casa para minha mãe, a casa desse jeito. Mostrei a planta para ele, a planta baixa. E sempre quando eu mostro isso para algum pedreiro ou para algum amigo, eles sempre me perguntam, porque eles já sabem que existe uma casa, seria uma casa construída em cima de outra casa. Eles sempre perguntam, você tem fundamento na casa de baixo para que essa casa de cima seja construída? Eu sei que você quer alargar, mas existe profundidade na casa que já está construída? E a gente fala, não, existem ali algumas colunas e tal. Quando a gente quando o Pedrinho veio, nós reforçamos a casa para construir um quarto para ele, então tem colunas, então eu respondo assim. Então, o meu desejo de que a igreja se alargue, ele não pode ir à frente da verdade que nós estamos enraizados, nós estamos com raízes profundas, o nosso alicerce está bom, e essa pergunta tem que ser respondida, porque se a resposta for não, nós não temos condição de alargar.
nós vamos alargar e provavelmente a gente vai se dissolver. Mas se o nosso alicerce for bom, se nós estivermos profundamente alargados com Deus e com os princípios que Deus tem nos ensinado, a chance de sermos bem-sucedidos nesse alargar de casa, nesse alargar de igreja, é muito grande. Essa chance de sermos bem-sucedidos é muito maior. Deu para entender o exemplo assim, que eu gostaria de passar? Quero muito que isso se alargue, mas antes nós precisamos aprofundar. E esses princípios de fidelidade, que foi a Raquel inclusive que levantou esse tema para esse mês, e eles são muito importantes. A gente já tinha feito alguns princípios antes, eu tinha trazido, mas vamos trabalhar em cima desse. Preparei um tempinho para a gente se debruçar em cima disso. Minha última palavra foi sobre fidelidade à grande comissão, que é nesse desejo de alargar a grande comissão aí e falar do amor de Deus, partilhar dessa comunhão que nós temos vivido com outros. Mas agora eu tenho que dar um passo para trás, para falar da nossa base como igreja. Amém? Glória a Deus. Então a gente já está na mesma linha de pensamento. Glória a Deus. Esqueci meu tablet, eu vou com o celular aqui, tudo bem, meus irmãos? Vocês me perdoem. Dado o que eu já falei, tão feio ficar com o celular na mão, gente, vocês me perdoam. Eu acho muito feio ficar com o celular na mão, mas eu esqueci meu tablet. E as minhas anotações estão aqui. Vou ficar com a Bíblia aqui escondida, pode ser? Que aí vocês não vão notar. Agora vocês nem sabem. Até deixa no texto que eu vou ler com vocês. Mas irmãos, então ok, já briefei vocês, né? Briefei é uma palavra que a gente usa lá no trabalho, que eu vou falar. Já deixei todo mundo na mesma página. Nós queremos alargar, mas primeiro a gente vai aprofundar. E a gente vai falar sobre esse princípio de fidelidade. Quando eu falo de fidelidade, todo mundo sabe mais ou menos do que eu estou falando, porque todos aqui partilham em alguma instância de um relacionamento que está baseado em fidelidade. Temos casados aqui, não temos casados? Amém? Temos casados aqui, não temos? Os casados entendem muito bem qual é o conceito de fidelidade, né? Fidelidade para o cônjuge, as palavras que a gente empenha quando a gente casa ali no religioso, ou até quando a gente casa no civil, empenhamos algumas palavras, dedicando nossa fidelidade um ao outro, né? Prometo, então a gente empenha a fidelidade. Agora eu vou fazer um beatbox. Esse daqui é top. Então nós entendemos o conceito de fidelidade. Eu só queria trabalhar esse conceito de fidelidade, esse princípio de fidelidade, em um ambiente um pouco mais eclesiástico, que é o nosso ambiente de igreja, para que a gente possa ter pleno conhecimento do que Deus quer falar conosco, para que a gente possa ter pleno conhecimento de como a fidelidade pode nos atrapalhar, se nós não a entendermos como lealdade é uma coisa diferente. Se não entendemos a fidelidade como um propósito de Deus nas nossas vidas e entender Deus como um referencial bom de fidelidade, talvez a gente possa empacar e dissolver os nossos relacionamentos da igreja. Então, eventualmente, se a gente se alargasse aqui, mas não estivéssemos bem firmados e fiéis ao nosso propósito, talvez as coisas pudessem sair do controle e com isso consequências que a gente vê acontecendo em diversas igrejas. Mas amém. Pode passar por gentileza o próximo slide, Gé? Agora que a gente já está na mesma linha sobre fidelidade, a gente vai se aprofundar mais. Eu queria falar sobre uma máxima, e uma máxima que todos conhecem, pessoas que são da igreja conhecem essa máxima, e pessoas que não são da igreja conhecem essa máxima. Recentemente eu fui na loja que eu sempre vou para mexer na moto, e lá vende adesivos. E eu acho que o adesivo que mais vende lá é o adesivo Deus é Fiel. Todo irmão aqui, eu tenho certeza que já viu em algum carro um adesivo Deus é Fiel, já viu na janela de alguma casa um adesivo Deus é Fiel, alguma Bíblia escrito Deus é Fiel. E essa é uma máxima que todos nós entendemos. Deus é fiel. Amém? Todos entendem isso, que Deus é fiel? E o porquê Deus é fiel, talvez a nossa resposta já não seja tão rápida, porque a gente precisa pensar. Falar que Deus é fiel, não precisa pensar. Deus é fiel e ponto, nós sabemos. Agora, explicar por que Deus é fiel, porque nós devemos responder a essa fidelidade, é uma coisa um pouco mais complicada, e a gente precisa entender para que a gente vivencie e dê exemplos e referência para os nossos
nossos irmãos que estão perto da gente, entender como a fidelidade de Deus funciona nas nossas vidas. E quando nós falamos que Deus é fiel, eu posso explicar para vocês que Deus é fiel porque Ele cumpriu tudo o que Ele disse que Ele faria. Deus cumpriu tudo. Ele empenhou palavras, Ele empenhou profecia sobre a vida da igreja, sobre a vida do seu povo, e Ele cumpriu todas. Eu coloquei as duas que são as mais importantes e as que resolveram todos os aspectos da nossa vida foram resolvidos por conta dessas duas entregas que Deus prometeu e cumpriu, porque Ele é fiel. Primeiro, e não tem primeiro e segundo, na verdade, tá bom? Em ordem de importância, em ordem cronológica, sim, existe primeiro e segundo. O primeiro, Deus tinha um filho para nos dar e Ele nos deu. Amém? Amém. Em Isaías 9, Ele disse que nos daria um menino, e o menino vos nasceu, um filho vos deu, e Ele será chamado Deus forte, conselheiro, amoroso, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías profetizou que nós receberíamos um menino e que ele seria o nosso Salvador. Deus prometeu que Ele entregaria o seu filho. Ele exemplificou como Ele entregaria o seu filho na vida de Abraão. Abraão fez o quê? Deus falou para que Abraão tomasse o seu filho, o seu único filho. Eu trouxe essa palavra não faz tanto tempo. E Ele falou: toma o teu filho, teu único filho, vai no monte Moriá e você precisa sacrificar esse seu filho. Dando esse exemplo de como Ele faria, Deus dando esse exemplo de como Ele faria com o seu filho. O desfecho foi totalmente diferente. Abraão não precisou sacrificar Isaac, todavia Deus precisou sacrificar o seu filho. Então, Abraão ele tipificou o que aconteceria. Deus prometeu, Ele mostrou como aconteceria em Abraão. Ele prometeu em Isaías e Ele cumpriu há 2000 anos atrás, quando Ele entregou seu Filho unigênito, quando Jesus encarnou no nosso meio, mostrando como Deus é fiel e como Ele estava cumprindo a sua palavra. Existia uma promessa de um Messias e o Messias veio. O Messias cumpriu essa promessa porque Deus é fiel. Meus irmãos, não existe mais nada que Deus precise nos dar. Mais nada. Tudo que Ele precisava nos dar, Ele já nos deu. Ele disse que nos daria um filho, Ele nos deu. E Ele também prometeu que nos daria um Espírito. Que é a profecia de Joel que a gente fala: que derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Jovens e os velhos sonharão, profetizarão. Todos lembram dessa profecia do livro de Joel, do profeta, o profeta menor, né? Não por importância, porque o livro dele é pequenininho. Mas ele disse que haveria de entregar e derramar sobre toda a carne, não alguma carne, sobre toda a carne, o Espírito. Então nós temos o Cristo vivificado, porque ele ressuscitou, comemoramos a Páscoa não faz muito tempo, e nós temos em carne e encarnado o Espírito de Deus, amém? Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu, e Ele cumpriu porque Ele é fiel ao propósito que Ele tem desde o começo. E esse propósito nós vamos entender um pouquinho mais para frente, que é a comunhão. Cristo veio ensinar como nós devemos ser nos relacionamentos. E quando falamos de relacionamento, nós falamos de comunhão. Deus é fiel, meus irmãos. E ele tem um texto de Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 9, que é Moisés, né? Nós acreditamos que foi Moisés o autor desse livro, falando: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Então Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel com você? Amém. Você consegue exemplificar porque Deus é fiel com você? Você pode dar exemplos do seu cotidiano, da sua história, da sua vida, mas você também pode dizer que Deus é fiel porque Ele nos prometeu um filho e Ele nos entregou um filho. E Ele é fiel porque Ele prometeu que derramaria de um Espírito e Ele derramou. Hoje nós temos Cristo e o Espírito, amém? Temos acesso à comunhão com Deus, graças a Deus ser fiel e não negar a si mesmo, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E meus irmãos, para falar um pouco mais sobre fidelidade, já pode, por gentileza, passar mais um slide. Se eu estiver falando muito rápido, os irmãos podem levantar a mão aí, que eu vou continuar falando rápido. Mas eu vou só saber se eu estou falando rápido, só para eu ter uma anotação aqui. Mas um livro que é bem pequenininho, é bem curto, vem depois de Juízes, porque ainda acontece no tempo de Juízes, é o livro de Ruth. Aquele livro, né? Só existem 2 livros na Bíblia com o nome de mulher. Ruth é um deles, Esther é o outro. Ruth acontece ainda no tempo em que não haviam reis, haviam juízes.
e a gente vê no capítulo 1 de Ruth, onde quase toda a história já se mostra o que vai acontecer ali. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, não todo o capítulo para a gente não se estender, e eu tentar entregar para vocês aqui até as 9 horas, então tenho 13 minutos aqui para poder falar. O que aconteceu ali em Ruth? Nós já conhecemos a história, para quem não conhece eu vou relembrar um pouquinho para a gente entender como nós empenhamos, como nós entregamos uma palavra de fidelidade, e se nós conseguimos de alguma forma nos aprofundar nisso e replicar isso dentro da nossa comunidade, em comunhão com os nossos irmãos, a gente vai ser bem sucedido naquilo que a gente acredita ser o propósito de Deus, que é exalar comunhão e avançar, gerando comunhão e comunhão e comunhão na vida dos nossos irmãos, né? Amém? Reconciliando nossos irmãos através de comunhão, não salvando nossos irmãos, porque Cristo já os salvou. Eu vou ler com vocês aqui. Deixa eu, antes de ler, falar, estava dando o contexto. Ruth acontece nesse contexto, onde ainda não existiam reis, estava se passando uma fome terrível ali em Belém. Ruth se casa com Abimeleque, sai, vai para Moabe, que é uma terra estrangeira. Ele sai desse contexto, vamos dizer, de igreja ali, de povo de Deus, vai para uma terra estrangeira, fugidos da fome. Lá ela tem, na verdade, lá ela consegue que os seus filhos se casem. Ela tem 2 filhos, eles se casam com 2 mulheres que não eram mulheres do povo de Deus, né? Eram mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Passados 10 anos, os filhos de Noemi morrem, e fica Noemi com as suas noras, né? Com Orfa e Ruth. E nesse contexto onde as mulheres ficam desamparadas, porque Noemi já não encontra mais o seu marido, ela não tem mais o seu marido para ampará-la, e ela também não tem os seus filhos homens para ampará-la. Então, de fato, é uma viúva que não tem onde cair morta. A gente vê a bondade de Deus ali na vida dela, mas em certo momento Noemi fala assim: olha, eu vou voltar para a casa dos meus parentes, dada toda a situação. Eu sei que meus parentes vão cuidar de mim, já não tenho marido e não tenho filhos para que eles cuidem, vou voltar para casa. E ela avisa para suas noras, para Orfa e para Ruth, que ela iria voltar. Todavia as meninas estavam muito apegadas com Noemi e falam: não, a gente vai voltar com você. Ela fala: cara, não tem condição de vocês voltarem comigo, eu vou voltar, vocês voltem para a família de vocês, para que a família de vocês possam dar suprimento. Vocês são novas, vocês ainda podem casar. Inclusive Noemi fala assim: olha, eu nem tenho filhos para gerar e dar para vocês, e eu não posso deixar com que vocês não se casem para esperar que meus filhos fiquem grandes, né, no eventual gravidez. Então fala: é um absurdo vocês quererem voltar comigo, vai para a família de vocês, vocês irmãos, vocês podem casar. Ela chora uma vez, Noemi fala, ela chora 2 vezes. Orfa fala assim: tô chorando, mas eu vou voltar, tudo bem. Ela se despede de Noemi, ela vai embora. Só que Ruth fala assim para ela: olha o que Ruth fala. Ruth fala assim: olha, sua outra nora, ela foi embora, ela voltou para a casa dos seus parentes e ela voltou para os seus deuses, porque a gente está falando de mulheres que não eram mulheres do povo de Deus. Mas Ruth fala: eu não vou. E Ruth empenha uma palavra para fixar um pacto de fidelidade com Noemi. Ruth fala assim: não me forces a te deixar, porque eu irei para onde tu fores, onde passares a viver, aí eu também viverei. O teu povo é o meu povo, e o Deus que você acredita agora vai ser o meu Deus. Ela faz um pacto de fidelidade, ela empenha uma palavra de fidelidade para Noemi, porque Noemi está falando: olha, não tem condições de você voltar comigo. E Ruth interrompe Noemi para falar: olha, nunca mais fala isso para mim. Nunca mais fala que eu não posso ficar com você, porque onde você for, eu vou. Onde você morar, eu vou morar. E o Deus que você professa a fé, esse vai ser o meu Deus. E esse é o meu pacto de fidelidade com você. Bonito isso, né? E extremamente forte esse pacto de fidelidade que Ruth faz com Noemi. Mas olhando para esse livro, para toda a história de redenção que acontece, inclusive quando Noemi e Ruth se encontram com Boaz, e eu não vou falar sobre isso, mas é uma coisa super interessante, dos parentes serem obrigados, dos irmãos, né, serem obrigados a ficar com a mulher do irmão que morreu, mas isso não vem ao caso. Eu gostaria de destrinchar um pouco mais
esse conceito de fidelidade que Ruth está apresentando para a gente, que é um conceito de fidelidade que a gente, dentro da nossa comunidade aqui de Beriana com o PC, que está aqui em Americanópolis, e somos liderados pelo Lelê, que também é liderado pelo pastor Walter Brunelli, junto com o pastor Ricardo Brunelli. Esse conceito de comunidade que a gente estabeleceu, de hierarquia que a gente estabeleceu, e de pessoas que estão se achegando aqui e precisam que em vocês, como em mim foi impresso, nós possamos empenhar palavras de fidelidade dentro da nossa igreja. Não com a nossa liderança, mas com o propósito que Deus colocou dentro dessa igreja. Você precisa ser fiel ao propósito que Deus colocou dentro dessa igreja. Quando eu falo dessa igreja, não é Beriana com PC, falando da igreja do Senhor Jesus. Nós somos apenas uma parcela, representantes dessa igreja que é muito maior que nós. Amém? Amém. Já pode passar para a gente, por gentileza. Primeiro, esse é o nosso conteúdo para hoje. Normalmente eu não enumero, mas são tópicos que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro, nós precisamos empenhar uma palavra. Empenhar uma palavra é dar uma palavra. Da forma como Ruth deu uma palavra para Noemi. Quando Noemi, eu dei esse exemplo para vocês agora. Noemi falou: olha, não tem condições de vocês irem comigo, eu vou voltar para a minha terra natal. Vocês procurem sua família. Ela fala: nunca mais faz comigo. Eu vou onde você for. Meu pacto de fidelidade com você é esse. Seu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, onde você estiver eu estarei. Tal como é o nosso pacto de casamento. Nós empenhamos palavras nos nossos relacionamentos mais importantes. Nós temos testemunhas, inclusive, que testemunharam, nós empenhamos palavras. Eu casei com a Thalita e nós empenhamos palavras diante de um juiz. E nós empenhamos palavras diante dos nossos familiares e amigos. Quando eu falei para ela que eu estaria com ela, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Eu empenhei uma palavra muito parecida com a de Ruth. Thalita, onde você estiver, eu estarei. E a Thalita, da mesma forma, falou: Marcos, onde você estiver, eu estarei. Se você estiver doente, eu vou estar com você. Ela empenhou uma palavra do quê? Fidelidade comigo. Ela fez um pacto de fidelidade comigo. Ela falou: serei fiel a você, serei fiel ao seu propósito. E nós precisamos empenhar dentro da nossa igreja um papel de fidelidade. Empenhar uma palavra de fidelidade. Seja com o Lelê, que tem sido quem Deus levantou para nos guiar e trazer as meditações, trazer a voz de Deus audível aos nossos ouvidos, nos organizar como uma comunidade. Nós precisamos empenhar uma palavra de fidelidade com o Lelê. Nós precisamos empenhar uma palavra de fidelidade com o nosso irmão, que está do nosso lado. Porque nós precisamos ser fiel a esse irmão. E nós precisamos, acima de tudo, empenhar uma palavra de fidelidade com o nosso Deus. Falar: Senhor, eu estou contigo. Tu és o meu Deus e eu sou o teu povo. Eu tenho um pacto de fidelidade. Eu sei que tu és fiel comigo e eu quero ser fiel contigo. Quando eu estiver sem dinheiro, eu quero ser fiel a ti, Senhor. Eu não quero ir embora. Quando eu estiver com dinheiro, eu quero ser fiel a ti. E poder gozar junto contigo da benevolência que tem chegado até a minha casa. Nós precisamos empenhar uma palavra de fidelidade ao nosso Deus e entregar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Amém? 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 Amém. Nós precisamos empenhar uma palavra de fidelidade para a nossa comunidade, para os nossos irmãos. Amém? Amém. Nós precisamos empenhar uma palavra de fidelidade ao Leandro. Amém? Amém. Amém? Amém. E depois que nós empenhamos uma palavra de fidelidade, existe... nós não podemos, e às vezes nós retrocedemos, mas nós não podemos retroceder. E por que nós não podemos retroceder? Noemi teve que ir com Ruth, porque Ruth falou: eu não largo. Então ela falou: então vai, e vai arrastando, vem comigo então, não tem o que fazer. Eu estou com a Thalita, e não importa se ela falar: eu vou te abandonar, eu vou buscar ela. E se eu falar em algum momento eu vou embora, ela tem que ir atrás de mim. Ela falou: esquece, nós temos um pacto de fidelidade. Nós temos um pacto de fidelidade. Onde você for, eu vou. E nós não podemos retroceder, porque Deus não se agrada com quem retrocede. Eu estou sendo muito brando nas minhas palavras, porque não é isso que a palavra diz. Mas Deus não tem felicidade em quem retrocede. Aquele que toma a mão do arado e larga a mão do arado, ele não é digno do reino de Deus. Deus não se alegra com aqueles que retrocedem no seu pacto de fidelidade. E isso é super importante, porque nós não podemos retroceder. Uma vez que nós damos, para a gente ter consciência da importância. Eu estou com o Leandro aqui há 16 anos. E nós temos um pacto de fidelidade na nossa amizade. Antes do Lelê ser pastor, ele era meu amigo. E ele continua sendo meu amigo, sendo meu pastor hoje. E nós temos um pacto de fidelidade.
Se as coisas vão bem, se as coisas não vão bem, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a gente concorda, se a gente não concorda. Eu sou fiel ao Leandro, e ele é fiel. Ele muito mais ainda é fiel a mim. Muito fiel a mim. Não me abandona quando eu quero abandonar, não desiste de mim quando eu quero desistir. É um pacto de fidelidade. E ele sabe que esse pacto de fidelidade, ele responde a um propósito, e um propósito que vem de Deus, por isso que ele é fiel. Ele não é leal a mim, e nós precisamos entender, Deus, o Lelê não é leal. Quero dar um exemplo prático. Ele não é leal a mim, porque se eu erro, aquela pessoa que é leal aos amigos que erram, a gente, assim, vamos falar de uma maneira americanópolis, você passa um pano para aqueles que você erra. Você é leal. Então o Clóvis faz um negócio ali errado, mas como eu sou tão leal ao Clóvis, eu não falo nada. Eu passo um pano ali, porque eu sou leal ao Clóvis, mas eu sou infiel ao Clóvis e infiel ao propósito que Deus me deu. Porque se eu fosse fiel ao propósito que Deus me deu, eu deixaria essa lealdade de lado. Porque acima da lealdade vem a fidelidade que eu tenho no propósito que Deus me deu. Amém? Amém. Deu para entender? Sim. E o Lelê, ele mais que leal a mim, ele é fiel ao propósito que Deus deu. E sendo fiel ao propósito que Deus deu na mão dele, ele não desiste de mim. Porque ele é fiel nesse propósito. Amém? E nós precisamos ser fiéis uns aos outros. Inclusive nos nossos relacionamentos. Inclusive nos nossos relacionamentos conjugais. Quando nós enviamos uma palavra no nosso casamento, mas de repente nós começamos a ser infiéis no nosso relacionamento, mesmo não traindo as nossas esposas. Porque nós não estamos cumprindo o propósito que Deus incumbiu nós de cumprir. Sei que isso é um pouco difícil de entender, mas a gente vai entender. Amém? Então, meus irmãos, Deus não tem prazer em quem retrocede. Por isso que o divórcio é tão mal visto na igreja, mas ele existe. Porque as pessoas empenharam a palavra de fidelidade ali, e de repente elas quebram um pacto de fidelidade. Nós sabemos que existem motivos e motivos, mas nós sabemos também que hoje em dia é comum as pessoas falarem: não deu certo, cada um quer uma coisa. E eu não estou falando de contexto onde, por exemplo, existe agressão. Porque se você é fiel ao propósito de Deus, em um contexto onde tem agressão, você deixa uma vida mesmo. Porque você é fiel ao propósito que Deus colocou na sua vida. Que é de ter comunhão, que é de ser uma filha amada. Mas eu não estou falando disso. Porque às vezes a mulher fica em casa porque ela quer ser leal ao marido, mas ela é infiel ao propósito que Deus colocou na vida dela. Mas, não estou falando desses casos, estou falando dos casos que as pessoas resolvem do dia para a noite, falam: não, vamos me separar porque não deu certo. E esse porque não deu certo pode ser uma coisa tão trivial assim, que as pessoas não lutam mais pelos seus relacionamentos. Mas não estou falando de casamento aqui. Quem quer fazer curso de casamento tem um Casados para Sempre, que é top. O evangelista Daniel ministra esse curso. Aqui na igreja já foi ministrado, não sei se a gente vai voltar a ministrar, mas o evangelista Daniel ministra, é super bom. Mas Deus não tem prazer com quem retrocede, meus irmãos. Está escrito. Jesus que falou, não foi alguém que escreveu, foi Jesus que falou. E a gente pode ler em Lucas 9:62 ali, foi exatamente o versículo que eu falei para vocês: aquele que lança a mão do arado não é digno do reino de Deus. Vamos para o próximo tópico do nosso conteúdo, que é entregar sua parte do compromisso. Não, pode voltar, do conteúdo aí, na terceira bolinha. Nós precisamos entregar a nossa parte do compromisso. Ali em 2 Timóteo 2,13, fala assim que mesmo a gente sendo infiel, Deus é fiel. Porque ele entrega 100% do compromisso dele na sua fidelidade. E mesmo a gente não entregando a fidelidade, ele cumpre com a sua parte do compromisso. Amém? Amém. Vocês precisam, eu preciso, a igreja como uma comunidade precisa entregar a sua parte do compromisso. Não importa se o outro é infiel, eu entrego a minha fidelidade, porque eu entendo o propósito da fidelidade. Eu tenho uma boa referência de quem é fiel. Deus é fiel, por isso que eu sou fiel. Eu estou respondendo à fidelidade do meu Deus. E eu entrego a minha parte. Assim como Ruth estava entregando a parte dela. Ela não queria saber qual era a resposta, inclusive, de Noemi. Ela falou: não importa, para de falar isso. Onde você for, eu vou. A minha parte do compromisso eu vou te entregar. O meu compromisso é te seguir. O meu compromisso é servir ao seu Deus. O meu compromisso é fazer parte do seu povo. A minha parte do compromisso eu vou entregar. Porque eu estou cumprindo esse propósito de fidelidade. Amém? Amém. Nós precisamos entregar a nossa parte independente das condições e das circunstâncias. Temos que entregar a nossa parte do compromisso.
Todavia nós não somos fiéis, mas Deus permanece fiel porque Ele não consegue negar a si mesmo. E nós precisamos aprender com o nosso Deus a não negar o nosso compromisso com o propósito, a nossa fidelidade com o propósito que Ele colocou no nosso coração. Amém? Amém. Estamos juntos ainda? Sim. É uma palavra legal. Aleluia. Vamos junto. Buscar ser referência de fidelidade. E por que buscar ser referência? A gente já acabei de estancar, de colocar na areia aqui uma referência para vocês de fidelidade, que é Ruth. Falei para vocês da fidelidade, dando um exemplo da fidelidade que o Lelê tem comigo no propósito que Deus colocou no coração dele. Falei da minha fidelidade a essa casa há 16 anos. Vindo aqui, fazendo o mesmo trabalho, querendo e não querendo, porque eu sei que existe um propósito e eu sou fiel a esse propósito. Amém. Com chuva ou com sol. Querendo ou não querendo. Resmungando ou não resmungando. Fiel ao propósito que Deus colocou no nosso coração. Então, eu entregando a minha parte do meu compromisso, eu sou fiel. E, como parte dessa comunidade, preciso achar uma referência. E às vezes nós achamos essa referência de fidelidade nas amizades que nós fazemos aqui dentro da igreja. E todos os homens e mulheres dessa igreja precisam ter amizades dentro dessa casa. Vocês precisam ser amigos uns dos outros. Nós precisamos estabelecer relacionamentos de amizade. Para que dentro desses relacionamentos de amizade possamos encontrar referenciais de fidelidade. Porque quando nós temos um referencial de fidelidade, nós conseguimos replicá-lo. Nós conseguimos enxergar, fica claro ali. Quem vive um pouco com o Lelê, sabe como o Lelê é simpático, como o Lelê tem um bom coração, e ele começa a ser uma referência nisso. Agora, se você passa a ser amigo dele, e não dá para ser amigo de todo mundo, infelizmente, eu cheguei já primeiro, no máximo uns 3, 4 dá para ser amigo mesmo, mas quando você está na amizade, você começa a enxergar a fidelidade. Mais que a simpatia no coração, você começa a enxergar a fidelidade. E às vezes a gente se desanima porque a gente não encontra fidelidade no irmão. Mas dentro dessa casa, cumprindo o propósito, entregando a nossa parte e não retrocedendo, nós vamos ser referência de fidelidade. Nós vamos conseguir fazer com que as pessoas enxerguem em nós referência de fidelidade. Porque a ideia é alargar, mas antes de alargar a gente vai afundar. A gente vai fazer alicerce. E nesse alicerce nós vamos crescer como uma igreja que é referência em fidelidade. Afinal, Deus é fiel. E eu, como corpo de Cristo, sou o quê? Fiel também. Fiel ao quê? Ao propósito de Deus. Você entrega a sua parte do compromisso? Eu entrego a minha parte do compromisso. Você retrocede e fala, não passa pela minha cabeça retroceder. Animado, desanimado, com dinheiro sem dinheiro, eu vou para frente. Chateado, não chateado, eu vou para frente. Eu quero ser uma referência de fidelidade. Porque quando isso daqui crescer, as pessoas que estão chegando vão encontrar fidelidade em mim e vão replicar a fidelidade. Você arruma um amigo aqui, 2 amigos ali, 3 amigos ali. Normalmente a gente fala que nós somos a soma das pessoas que estão do nosso lado. Se a soma das pessoas que estão do nosso lado é a fidelidade positiva, o que seremos? Fidelidade. Agora, se a soma e a referência das pessoas que estão do nosso lado são referências negativas, de pessoas que são infiéis, o que nós seremos? Infiéis. O que nós vamos normalizar? A infidelidade. Eu já trabalhei num contexto muito ruim, onde muitas pessoas ao meu lado eram infiéis. Infiéis ao propósito de Deus, infiéis às suas esposas. E a gente começa a ver que isso é um negócio quase que contagioso. Quase que contagioso. Você começa a normalizar. Mas quando você vê referência de pessoas que são fiéis, homens que amam as suas esposas, esposas que amam os seus, líderes que amam os seus liderados, pais que amam os seus filhos, filhos que têm orgulho nos seus pais, a gente fica constrangido. Você não consegue responder alguma coisa diferente senão aquilo ali. Eu preciso replicar aquilo ali. Então nós precisamos ser referência de fidelidade. Nós precisamos procurar referência de fidelidade. Você quer se aconselhar no seu casamento? Você vai se aconselhar com pessoas que são referência em fidelidade. Você que é mulher, você não pode se aconselhar com aquela mulher que só fala mal do marido. Você que é homem não pode se aconselhar com aquele cara que acha normal trair a esposa. Porque não é normal. Porque ele não está cumprindo o propósito que Deus fez. A esposa não está cumprindo de forma sábia o propósito que Deus colocou no coração dela.
que Deus já ensinou ao coração dela. Nós precisamos buscar referência de fidelidade, nós precisamos ser referência de fidelidade. Passei 7 minutos, mas eu já estou acabando. Nós não podemos experimentar pelo comportamento, nós não devemos experimentar pelo comportamento. Fala, Marquinhos, eu não entendi. Quem não entendeu, levanta a mão. Vocês vão entender quando a gente lê isso daqui. Em Mateus 26, esse eu vou pedir para colocar na tela se o dia puder. Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que trazes aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Jesus estava falando com quem? Pode tirar, Diego. Volta para o slide lá, Diego, por gentileza. Com quem que Jesus estava falando? Jesus estava falando com Judas. E como que Jesus chama Judas? Como que Jesus chama Judas? Jesus estava sendo entregue aos soldados romanos. Eles agarraram Jesus. Judas vem vindo. E quando Jesus vê Judas, como que ele sauda Judas? Amigo. Jesus não experimenta a fidelidade pelo comportamento. O comportamento de Judas era totalmente desprezível. Ele estava entregando o seu amigo. Ele não era fiel, ele não estava sendo fiel ao propósito de Deus. Mas Jesus era fiel ao propósito de Deus. Judas não estava conseguindo entregar fidelidade, mas Jesus é fiel. E quando Judas aparece, Jesus o chama de amigo, porque Jesus entrega a sua parte de compromisso. Ele não experimenta a fidelidade pelo comportamento, porque muitas das vezes nós experimentamos a fidelidade pelo comportamento. E quando as pessoas são infiéis conosco, o que nós queremos retribuir? Infidelidade. Uma vez que você pisa no meu calo, uma vez que você fala alguma coisa que eu não gostei, uma vez que você é infiel comigo no nosso relacionamento de amizade, eu te respondo com infidelidade. Aí vem o nosso mestre, que está sendo traído, e chama Judas de amigo, porque a parte do compromisso que ele tinha com Judas ele entregava. O problema de Judas não entregar é dele. A minha parte do compromisso eu entrego. Eu sou fiel a você. Eu te chamo de amigo. Eu não estou sendo falso em te chamar de amigo. Eu te tratarei como amigo. Agora, se você não está entregando a sua parte, você vai responder com Deus. Eu não vou basear a minha experiência de fidelidade com o comportamento dos outros, porque as pessoas falham miseravelmente. E nós, inclusive, como pessoas, falhamos miseravelmente. E se nós basearmos os nossos relacionamentos pela experiência do outro de ser infiel, nós vamos achar justificativa para ser infiel na nossa carne. Mas no Espírito, nós agimos como Jesus. Nós chamamos de amigo, inclusive, aqueles que não são fiéis a nós. Amém? Nós entregamos a nossa parte do compromisso. Nós não retrocedemos. Nós buscamos ser uma referência de fidelidade. Ficou claro? Amém? Amém? Estamos terminando, irmãos. Estamos terminando. Como diz lá em 2 Timóteo, mesmo sendo infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Jesus não estava sendo sarcástico ali. Ele não estava sendo um brincalhão e chamar Judas de amigo. Ele não consegue negar o propósito de Deus. Ele não consegue negar quem ele é. E ele é fiel. Amém? Então esse tem que ser o nosso objetivo como fidelidade. Eu compartilho com vocês isso lá depois no nosso WhatsApp. Adoraria que vocês meditassem nessa palavra. Adoraria que vocês lessem os textos, meditassem nessa palavra que Noemi empenhou, que Ruth, empenhou com Noemi. Gostaria que vocês meditassem no coração de vocês, nas palavras que vocês precisam empenhar dentro dessa comunidade, seja com o seu semelhante, seja com o nosso pastor, seja com o propósito dessa igreja. Amém? Gostaria que Deus falasse ao seu coração, não que eu falasse, mas que Deus falasse ao seu coração, que você ficasse pensando. Gostaria muito que você fizesse um exercício dentro do seu relacionamento matrimonial, dentro do seu relacionamento com seus filhos, com seus pais,
como você tem sido e como você tem tratado a fidelidade. Se você tem sido leal, que é aquilo que eu demonstrei e brinquei ali, quando um irmão erra, eu sou leal, inclusive ao erro dele passando pano, ou se eu tenho sido fiel ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é comunhão, é reconciliação, é avançarmos. Antes de avançarmos, a gente vai aprofundar, a gente vai afundar, porque fidelidade é um princípio. É um princípio, fidelidade é algo basilar, é fundamento. Se nós construirmos os nossos relacionamentos com fidelidade, a gente vai longe. Amém? Isso é claro, isso é claro. Todo mundo que já arrumou uma namoradinho, a única coisa que você esperava era fidelidade. Se somos fiéis, a gente consegue avançar. Toda vez que somos infiéis, se não conseguimos entregar a nossa parte do compromisso, se nós retrocedemos, Deus não se alegra. Mas, meus irmãos, não desanimem com a igreja, por exemplo. Às vezes a gente sempre ouve alguém que está desanimado com a igreja. Meu irmão, entrega a sua parte do compromisso. Entrega a sua parte do compromisso. Eu ouso dizer, e eu espero não ser apedrejado, mas eu ouso dizer que normalmente o irmão que fala que está com um problema com a igreja, provavelmente o problema é ele. Normalmente é sempre assim. Não é a igreja que está causando um problema, o problema é ele. Ele não quer entregar a parte dele do compromisso. Ele está achando que a igreja tem que entregar a parte do compromisso e ele não. E quando a igreja erra, às vezes ele fala, não, se a igreja errou, eu não vou entregar a minha parte do compromisso. Meu irmão, é propósito de Deus você entregar a sua parte do compromisso. Quando o inimigo vem, Jesus chama de amigo, ele entrega a parte do compromisso dele. Amém. O seu papel é entregar a sua parte do compromisso, não importa se a igreja está errando ou não. Mas se a igreja está errando, se o irmão está errando, a gente tem um compromisso, inclusive, de falar que ele está errando. Porque eu não sou leal às cachorradas do irmão. Eu sou fiel ao propósito de Deus. E nós precisamos crescer. A gente vai enfrentar tanto desafio quanto isso daqui crescer. Aqui estamos em um número pequeno, mas a gente vai aumentar esse número. E a gente não pode, daqui 10 anos, estar falando sobre coisas bobas. Daqui 10 anos a gente não pode estar falando sobre fidelidade novamente. A gente está afundando, a gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre filiação, a gente está falando sobre adoção. Esse mês a gente está falando sobre fidelidade. Isso tem que entrar no seu coração. O seu coração tem que ser terra boa. Porque Deus vai trazer pessoas para a gente cuidar. Eu estou falando, quando eu falo gente, eu estou falando eu e o Lele. São vocês que vão cuidar dessas pessoas. São vocês que vão aconselhar os que vão chegar. E vocês precisam ter fidelidade, entregar fidelidade, ensinar os irmãos que estão chegando a entregar a parte deles do compromisso, a não retroceder. Amém? Amém? Muito amém? Amém. Vamos ser fiéis. Vamos entender isso, nós precisamos trazer para o nosso coração esse princípio. Vamos empenhar essa palavra dentro da nossa igreja. Vamos empenhar essa palavra com o nosso Deus, nas nossas orações, com os joelhos dobrados. Senhor, eu serei fiel a Ti. Eu quero fazer um pacto de fidelidade contigo, Deus. Meus irmãos, Ruth foi cuidada depois que ela fez um pacto com Noemi. Ela foi cuidada. Ela saiu de um contexto onde elas estavam passando fome e de repente ela estava dentro da casa de Boaz, sendo cuidada por um homem bom. Nós vamos ser fiéis, entregar nossa parte de fidelidade e Deus vai cuidar de nós. Amém. Porque Ele tem parte com quem é fiel, é o que eu li com vocês em Deuteronômio 7. Amém? Meus irmãos, você inclina sua cabeça por gentileza, vamos orar. Deus, Senhor, nós entregamos a nossa fidelidade a Ti. Nós oramos para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Nós oramos para que o Senhor aguce, Senhor, esse sentimento e esse princípio dentro dos nossos corações e entendimento. Que a gente tenha plena consciência da fidelidade que o Senhor tem para conosco e nós queremos replicar essa fidelidade. Nós queremos cumprir o Teu propósito, sendo fiéis àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nos nossos corações, dentro da nossa casa. Nós sabemos que o Senhor tem prazer em alargar, mas antes disso o Senhor precisa cavar mais e a gente precisa criar raízes. Nós precisamos e nós estamos fazendo isso, que é criar raízes, Senhor, criar estacas, Senhor, criar colunas, Senhor, uma base forte, e esse princípio de fidelidade vai nos ajudar a ter uma base forte para quando as nossas colunas forem alargadas, para quando as nossas tendas forem alargadas,
para que nós possamos, Senhor, com o Teu conselho aconselhar, para que com a Tua fidelidade a gente possa demonstrar fidelidade, para que a gente como igreja e como corpo de Cristo possamos ser referência de fidelidade, que é o que tem faltado fora da igreja, nesse contexto, Senhor, de mundo secular. O que tem faltado, Senhor, é uma referência de fidelidade. Nós estamos vendo relacionamentos, não apenas relacionamentos de homem com mulher, mas relacionamentos no geral, que são baseados, Senhor, na infidelidade. São baseados na infidelidade. Eles não são infiéis depois, eles se baseiam na infidelidade. Eles casam, Senhor, eles se casam, eles se dão em casamento, achando que podem sair desse pacto de fidelidade, Senhor, logo após, porque eles acharam e não tem como uma base, Senhor, como o Senhor tem feito conosco, Senhor, não tem um alicerce de fidelidade, mas o Senhor tem falado à tua casa, o Senhor tem falado à tua igreja, e nós teremos a resposta da infidelidade desse povo. Nós teremos a resposta da infidelidade desse povo. E eles vão ver como é bom ser fiel. Eles vão ver o que infelizmente Orfa não conseguiu ver, mas o que Ruth conseguiu ver, Senhor. Eles vão ver como é bom ser fiel ao Deus dos exércitos, como é bom ser fiel a Cristo, como é bom ser fiel ao Espírito que está dentro de nós. Senhor, abençoe a tua casa, abençoe cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de falar ao teu povo. É sempre um prazer que o Senhor possa me usar e possa usar cada um aqui, Senhor, para ser um agente de transformação e uma referência de fidelidade. Seja dada a ti toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia! Só me veio à mente aquele louvor da Estela, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda assim eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Não importa o que façamos, não importa, Deus permanece fiel em nossas vidas. Meu irmão, seja fiel. Gostei muito dessa palavra. Eu coloquei até aqui, exatamente como o Marquinhos falou, o alicerce da fidelidade, né? Então guarde esses cinco fundamentos, esses 5 alicerces. Empenhe-se, né? Empenha na palavra, no pacto que você colocou. Eu trouxe na semana passada que a fidelidade é uma decisão. Ruth, ela tomou a decisão de ser fiel a Noemi. E aí Marquinhos vem e me discorre todos esses alicerces. Meu irmão, leia novamente, assista, né? Se você anotou, leia, releia, né? Se você não anotou, vá assistir novamente. Já o Gé, ele vai postar lá no canal da Bereana PC, para que você possa assistir novamente, para que você possa anotar, debruçar, né? Pegar lá e anotar, sabe? Tirar lições a mais. Eu sei que Deus ainda vai continuar falando com vocês até domingo diante desta palavra. E obrigado, Marquinhos, pela contribuição, a fidelidade a Deus nesse mês de fidelidade, em nome de Jesus. Espero que vocês guardem isso no seu coração. Provérbios 13, se eu não me engano, versículo 3, ele fala: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, que não falte benignidade e fidelidade. Meu irmão, se eu pudesse, eu tatuava esses 5 alicerces no coração agora, mas está lá dentro, né? Então guarde essa palavra em seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé, já vamos encerrar este culto. Muito obrigado. Obrigado por emprestarem os seus ouvidos para ouvirem uma mensagem, para ouvirem esses humildes servos do Senhor, fiéis a Deus, né, acima de tudo. Eu gostei de uma coisa que o Marquinhos falou: no desânimo, na alegria, porque o desânimo é sempre mais difícil, né? Quando a gente não quer, é mais difícil.
Quando a gente pensa em parar, é mais difícil ser fiel. Mas, meu irmão, tem que ser fiel o tempo todo. Amém?